Onde está na Bíblia o ministério dos levitas? Olha, o ministério dos levitas, ele é apresentado no livro de Êxodo. Já começa ali no final de Êxodo, Moisés começa a dar instruções, primeiro sobre a construção do tabernáculo, a mobília do tabernáculo. Depois Moisés fala das festas anuais, ou das festas, das comemorações. E depois ele começa também a organizar o sacerdócio. E de acordo com aquilo que Deus orientou, ele então separou a tribo de Levi. Eram 12 tribos, mas somente a tribo de Levi exerceria o sacerdócio. E uma das funções do sacerdócio as funções mais importantes eram oferecer sacrifícios pela manhã e pela tarde. O sacerdócio, ele estava ali como intercessor entre o povo e Deus. Ele ouvia as queixas do povo, os pecados do povo, e os confessava a Deus. Então esse era o papel, eram os papéis principais do sacerdote. É ele também quem verificava quando uma pessoa já tinha sido curada de lepra ou não, era levado ao sacerdote para ver se ele que decretava a cura ou não. Então o sacerdócio levítico foi assim estabelecido, chamado levítico. Por quê? Porque é da tribo de Levi. Inclusive o terceiro livro da Bíblia é chamado livro de Levíticos. Porque trata justamente do sacerdócio. Isso, né? Os afazeres, exatamente, da tribo de Levi. Então, agora, e isso perdura durante todo o Antigo Testamento e até mesmo durante os dias em que Jesus viveu na terra. Né? Cristo viu, ele falou dos sacerdotes, fizeram parte do seu discurso, da sua fala, conviveu com eles, repreendeu muitos deles. Né? Inclusive no período dele haviam cerca de 25 mil sacerdotes, né? Sacerdotes na época de Cristo. Né? Aliás, o nascimento de João Batista foi anunciado primeiro para um sacerdote, que era Zacarias. Né? O anjo Gabriel apareceu para ele primeiro. Né? Cristo foi apresentado no templo por um sacerdote. Né? Foi circuncidado, eles também faziam a circuncisão. Então Jesus conviveu com o sistema sacerdotal levítico. Embora Jesus fosse da tribo de Judá, ele não poderia ter exercido um sacerdócio terreno, porque não era da tribo de Levi. Então Jesus conviveu com isso. E na época de Cristo, os sacrifícios levíticos estavam a todo vapor. Tanto que quando Jesus ele entra no templo, isso em João capítulo 2 e depois em textos paralelos, ele vira a mesa dos cambistas, solta os animais, né? Então havia ali, os animais já estavam ali, prontos para o sacrifício. Então a informação que a gente tem é de que havia uma balbúrdia, havia uma bagunça no templo, o barulho dos animais, né? Animais balindo, né? Pombos e assim por diante, né? Então havia muito barulho e isso interferia na adoração. Com certeza. Além do sistema financeiro corrupto que se instalou no templo e ao redor do templo, né? Mesmo a gente sabe, por exemplo, que Caifás ele tinha os seus quiosques, né, para vender. Então havia uma tentativa de monopólio e tudo isso. Então, né? Isso é de sempre, né? Claro, não é novidade. Sempre existiu, né? Sempre existiu. Então quando Jesus entra no templo, Jesus então se irrita, ele fica irado. Não vou nem dizer que ele ficou irritado, ele ficou irado. É uma ira divina ali contra essa falta de temor, essa irreverência. O foco mudou, você entendeu? O foco não era nem o Senhor. E outra coisa que acontecia muito é que os animais que eram vendidos no templo para o sacrifício eram muito mais caros. Sim. Do que os animais que eram vendidos de fora do templo. Havia o ágio, né? Então a tendência era desqualificar os animais que eram comprados fora do templo. Você comprou lá fora, isso aí não presta, vale. isso aí Jeová não aceita, né? E assim por diante. Então, a natureza humana mudou alguma coisa? Não mudou. Né? Então acontecia tudo isso. Então Jesus ele se irritou com aquilo, né? Ele se irou com aquilo e virou a mesa dos cambistas dizendo:
está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O que é que Jesus fez ali? Ele nos defendeu. Ele defendeu. Olha, o serviço a Deus não é privilégio só de vocês. O serviço a Deus não é para ser executado só por vocês, mas por todos os povos. A minha casa será chamada casa de oração por todos os povos. O interessante é que quando Jesus morre na cruz, e mesmo antes de morrer, é muito interessante, ou são interessantes, as suas palavras na última ceia, quando ele pega o cálice e apresenta o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Uma nova aliança. Agora é um tempo novo, né? Agora é uma nova era. Era aí no sentido de tempo, gente. Não é a nova era aí das heresias, não. Né? Então, é um novo tempo. E ali Jesus estava decidindo ou anunciando, demonstrando o fim do sistema sacerdotal levítico. Né? Porque Cristo é o nosso sumo sacerdote. Então, o sangue de animais, de bodes, de ovelhas, de pombos, não podem tirar o pecado. Tá? Agora é o sangue do Cordeiro de Deus. Por isso que João apresenta o capítulo 1. Né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então agora é Cristo Jesus. Agora Jesus, ele então, a Bíblia o coloca em Hebreus capítulo 7, que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque aparece no livro de Gênesis, quando Abraão ofereceu ou entregou a ele os seus dízimos, né? Rei de Salém. Né? Melquisedeque significa rei de Salém. Né? E Salém é paz, é um dos nomes também para Jerusalém, né? Também chamada Salém. Tá? Então, a Bíblia apresenta a Melquisedeque como um tipo de Cristo, uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Por isso que o sacerdócio de Melquisedeque, ele é único e é intransferível, ninguém o tem, só Jesus o tem. Tanto que em Hebreus capítulo 7 a Bíblia diz que ele recebeu um sacerdócio perpétuo. Então não existe mais o sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico caducou, deixou de existir. Nós encontramos essas informações no livro de Hebreus capítulo 5, nos capítulos 5 e 7. Então está completamente errado, é antibíblico, é contrário à palavra de Deus dizer que você tem levitas na sua igreja, que você é levita e que os levitas agora vão ministrar, porque isso é contrário à palavra de Deus. O sacerdócio levítico já deixou de existir, e essa é a tônica no livro de Hebreus. Tanto que o autor de Hebreus, quando ele fala isso, ele sempre se refere: o sacerdote de vocês ainda estão em pé, oferecendo sacrifício lá diariamente, porque não há sacrifício que basta. Todo dia eles têm que ficar oferecendo sacrifício, mas o nosso sacerdote, ele já sentou-se à destra da majestade nas alturas. Isso está em Hebreus capítulo 1 e versículo 3. Ele já terminou a sua tarefa, já encerrou, e ele então se assentou. Então é errado hoje você ficar apresentando levitas daqui e dali. E nós não concordamos com isso, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não concorda com isso. Tá bem?